Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título A sobrevivência em tempos de crise. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a crise como uma realidade. Em segundo lugar, vamos falar sobre a crise como uma consequência do pecado. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a crise. Vamos então dar início à nossa aula de hoje, item número 1. A crise como uma realidade. O primeiro homem criado por Deus, num ato insano, desobedece ao Criador, promovendo a entrada do pecado no mundo. E, por consequência, esta criatura decai, passando de um estado de pureza para um estado de depravação moral e espiritual. De modo que, a partir deste instante, o homem morre espiritualmente e deixa o privilégio de viver em comunhão com o Senhor. Nesta lição, veremos esta condição humana de crise moral e espiritual desde o começo da humanidade até hoje. Porém, sabemos que Deus cuida de nós no enfrentamento destas adversidades até o dia da sua gloriosa volta, onde tudo será restaurado, como no princípio do Éden, antes do pecado. O Senhor Deus, Ele formou do pó da terra o homem. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus, conhecendo a estrutura biológica, psicológica, social e espiritual do homem, e visando o seu bem-estar físico, emocional, social e espiritual, Ele realizou algumas ações. Nós vamos ler a partir de Gênesis capítulo 2, versículo 8, até o versículo 17, para entendermos, no geral, quais são essas ações. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 2, versículo 8 ao 17. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chamava-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Dando ainda continuidade à lição até o versículo 24, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne.
E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Portanto, a primeira coisa que o Senhor fez dentro desta leitura bíblica é que ele estabeleceu uma área territorial chamada Jardim do Éden para ser o primeiro lar de Adão e Eva. Em segundo lugar, o Senhor Deus fez brotar neste jardim árvores com seus respectivos frutos como provisões de alimentos para a mantença física de Adão e Eva. Entretanto, duas árvores muito especiais foram plantadas, uma bem no meio do jardim, a árvore da vida, e a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus também supriu o Éden com um sistema de provisão de água abundante e permanente para regar a terra e para o consumo humano, composto de 4 grandes rios, denominados Pison, Gion, Tigres e Eufrates. O Senhor Deus também criou da costela de Adão, de uma forma espetacular, uma mulher chamada Eva, para complementar a Adão, para ser a sua maravilhosa esposa, instituindo então o casamento e, por conseguinte, a família. O Senhor Deus ordenou para Adão que cultivasse e guardasse o jardim do Éden, instituindo o trabalho como um dom de Deus, e que eles, Adão e Eva, não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porém os frutos das outras árvores do jardim poderiam comer livremente. O Senhor Deus escolheu o jardim do Éden como local em que o Senhor, todos os dias, teria uma relação de comunhão com o homem. O Éden, que na palavra hebraica significa deleite, era um verdadeiro paraíso na terra, pois o homem recebera de Deus um lar, uma esposa, comida, água, trabalho sem fadiga, num lugar sem mortes, sem doenças, sem injustiças e sem outros quaisquer tipos de males. O homem e a mulher estavam prontos para viverem jornada feliz. E aí ocorre a tentação no paraíso. E fruto desta tentação, a queda do homem de forma integral. E nós podemos ler no capítulo 3 de Gênesis o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente,
Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá delas o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A descrição da queda do homem em desgraça que nós acabamos de ler é relatado sucintamente, etapa por etapa, em Gênesis capítulo 3. A tentação de Adão e Eva no Éden foi um grande teste para verificar se a natureza humana era capaz de resistir ou não aos seus próprios desejos e ao diabo. Vejamos então as etapas desta queda. Primeiro, o sedutor e a sedução. Satanás, de forma sagaz, se apresenta de forma sedutora a Eva, a mãe de toda a humanidade. E esta apresentação se dá com o seu instrumento mais eficaz de enganação, a palavra mentirosa, contrapondo a ordenança do Senhor. Vem então a infração da ordem divina. Eva caiu na tentação armada pelo diabo e em ato sumário comeu do fruto da árvore do bem e do mal, que havia sido proibido por Deus de comê-lo. Convenceu a Adão, seu marido, a também comer do fruto proibido. E pelas mesmas razões, Adão também pecou e desnudos ficaram da graça do Senhor. Quando desobedeceram a Deus, Adão e Eva instantaneamente morreram espiritualmente e atingiram a degradação moral, de caráter, acusados pelas suas próprias consciências, e então remediaram este estado de morte espiritual com vestes de folhas de figueiras, tipificando uma ineficiente religiosidade de purificação. Entra aí então o pecado no mundo. Entra aí então esta corrupção, esta crise moral, social e espiritual. Vem então o inquérito divino. O Senhor, em sua perfeita, absoluta onisciência, já sabendo da maldita desobediência de Adão e Eva, busca conservar com eles no jardim, na viração do dia, ou conversar, melhor dizendo, com eles no jardim, na viração do dia, e percebe que eles estavam escondidos detrás das árvores, em estado de degradação moral e com um sentimento de medo, coisas que não existiam no paraíso e agora mancharam esta relação e comunhão com Deus. O Senhor então confirma que seus dois filhos o desobedeceram e comeram do fruto proibido. A defesa humana. A defesa de Adão e Eva para o episódio é pífia, sem respaldo moral, estapafúrdia, pois humanamente é impossível justificar o pecado. O primeiro casal criado em sua degradação moral, putrefatos espiritualmente, se utilizam da mentira e de se acusarem mutuamente, colocando a culpa um no outro. Os juízos de Deus. Deus é amor, mas também é justo. Ele é um Deus de justiça e pela desobediência realizada pelo casal adâmico, proclamou severas sentenças sobre todos os agentes da criação que até hoje gemem a um só tempo. Estas sentenças foram: para a serpente,
por ter deixado Satanás se incorporar em seu ser para promover a tentação e a queda de Adão e Eva, foi sentenciado a rastejar sobre o pó da terra. Ao diabo, esta sentença está implicitamente em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a partir de uma reestruturação de sua escrita, poderia ser entendida assim: Satanás sempre será contra o homem e contra Cristo, procurando destruí-los ou matá-los. Porém, Cristo pisará na cabeça de Satanás, condenando eternamente a viver amarrado no lago de fogo e enxofre, livrando de suas malignas mãos os homens condenados eternamente a viverem afastados de Deus, mas que agora podem se reconciliar e alcançar salvação e vida eterna em Cristo Jesus. E para isso, Jesus, descendente de mulher, será ferido de morte em morte de cruz, na cruz do Calvário, para a salvação da humanidade. A sentença sobre Eva foi: a mulher em seu parto natural passa a ter as suas dores multiplicadas, pois em sua essência qualquer pecado cometido sempre traz em seu bojo dores, e a mulher passa a ser submissa e dominada pelo mundo, quebrando a harmonia e a igualdade marital que veio a ser reestruturada com a vinda de Cristo. A terra também foi sentenciada. Pela desobediência, a terra foi amaldiçoada e agora passa também a produzir espinhos, cardos e abrolhos, sendo estes espinhos os mesmos que foram utilizados para ferirem a cabeça de nosso Mestre Jesus. E o último sentenciado, Adão. Seu sustento alimentar passa a depender de seu próprio esforço físico e de muitas lutas para sobreviver. Foi decretada a sua morte física, retornando a sua parte material, o corpo para o seu ponto de origem, ou seja, o seu corpo volta para o pó da terra. Foi impedido o seu acesso à árvore da vida e, concomitantemente, foi expulso do paraíso e, assim, destinado a viver separado e sem comunhão com Deus. Deus é misericordioso e demonstrou o seu profundo amor para com o homem quando prometeu a vinda de um Salvador. No caso, Jesus, e tipificou o modo de salvação do homem pela morte e pelo sangue de um cordeiro, ao substituir as vestes de Adão e Eva feitas de folhas de figueira por vestes feitas de peles de animal. Passemos agora ao item 2 da lição, que fala sobre a crise como uma consequência do pecado. E agora nós vamos ler o capítulo 6 de Gênesis, que diz assim, a palavra do Senhor: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que a filha dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desenho do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo
e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para o conservares vivos contigo. As aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para o conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, junto contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. A geração de Noé, não obstante aos avisos e pregações de que um juízo fora proclamado pelo Senhor, onde ele dizimaria toda aquela geração com uma inundação universal por causa dos pecados deles, da violência desenfreada, da corrupção, das crises, estes homens não deram ouvidos à pregação de Noé e pereceram então sem vida nas águas diluvianas. O juízo divino sobre a humanidade no tempo de Noé partiu da seguinte forma: a linhagem de Sete, filho de Adão e Eva, foi uma linhagem temente a Deus, mas, devido à natureza pecaminosa do homem, estes também se corromperam, tomando para si mulheres da linhagem de Caim, realizando más obras, que se projetou para uma depravação geral do gênero humano naquele tempo e que perdura até hoje. Em seu espírito, o Senhor se entristeceu, vendo a total depravação moral do homem pelas obras da carne, acompanhada de violência por cima de violência. Então, em primeiro lugar, como punição, Deus limita o tempo de vida do homem na terra a 120 anos. E ao mesmo tempo resolve exterminar com toda aquela geração e recomeçar a história da humanidade com Noé, homem agradável aos seus olhos. Deus enxerga em Noé um homem íntegro, reto e justo, e então anuncia-lhe o dilúvio como a forma que ele exterminaria aquela geração de suas más obras. Aí Deus traça um projeto naval para que a arca seja construída. Deus ordena a Noé construir um grande barco, segundo o projeto estabelecido pelo Senhor, e ratifica que toda a criação terrestre seria destruída por um dilúvio. A ordem de Deus para Noé e sua família adentrarem a arca. O Senhor anuncia o dilúvio e a morte de tudo que há na terra. E ordena a Noé que entrasse na arca, juntamente com sua esposa, filhos e noras, um casal de cada espécie de mamíferos, um casal de cada espécie de aves, um casal de cada espécie de répteis, de todo animal limpo, 7 pares de provisão de comida suficiente para alimentá-los, e assim Noé fez tudo como o Senhor ordenou. Veio o dilúvio, uma inundação universal. 7 dias depois de Noé, sua família e todos os animais entrarem no grande navio projetado por Deus, algumas águas são derramadas dos céus. E também águas jorram continuamente das profundezas do mar, de forma sobrenatural, durante 40 dias e 40 noites. Ou seja, água caindo e brotando durante 960 horas ininterruptas. Isto está registrado no capítulo 7 de Gênesis. E como resultado desta inundação universal, tivemos a morte universal. As águas cobriram e ainda traspassaram ao nível de 7 metros das mais altas montanhas, caracterizando uma inundação de toda a terra de forma universal. E assim, tudo que tinha fôlego de vida morre neste evento mundial, sendo que Noé, seus familiares e os animais que estavam dentro da arca foram preservados. Vem o fim do dilúvio. Deus cerra as fontes subterrâneas do mar e as janelas do céu, e então, decorridos 150 dias, as águas diluvianas começam a baixar em decorrência de um evento, soprando sobre toda a terra, e a barca navega e para sobre o monte Ararat, e os picos das montanhas começam a aparecer. Isto está escrito em Gênesis, capítulo de número 8. Deus então ordena
que Noé saia da arca, junto com sua família e com todos os animais, para repovoarem a terra e iniciar uma nova história para a humanidade. Em agradecimento, Noé faz uma adoração a Deus. E por causa deste tão grande livramento, ele constrói um altar e sacrifica as aves e os animais puros, e Deus, em resposta aos sacrifícios e à obediência de Noé, disse-lhe que não amaldiçoaria mais a terra e que não destruiria os seres vivos com uma inundação universal, e que a terra continuaria com as suas leis físicas, químicas e biológicas em equilíbrio, tendo semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Portanto, após o pecado de Adão e Eva, toda a criação se corrompeu, inclusive a sociedade da época. E havia muita violência naquela sociedade. Deus resolveu recomeçar então a humanidade com Noé. Mas mesmo assim, neste recomeço, nesta tentativa, o coração do homem ainda estava manchado pelo pecado. Ainda estava corrompido. Ainda perdurava esta crise moral, social e espiritual. E a partir de Noé, também, nessa tentativa de recomeço, também houve uma falha do homem com relação a Deus. E esta falha começa em Noé. Porque após a aliança noaica, firmada entre Deus e Noé, com extensão para a sua descendência, Noé assume a profissão de lavrador e planta uma vinha, retirando dela o suco da uva, que pelo processo da fermentação produz vinho, com características de ser embriagante. Noé se envereda pelo caminho da bebedice e se embriaga com vinho, perdendo a sensatez e a sobriedade, e se põe totalmente despido dentro da tenda. Isto está registrado em Gênesis capítulo 9. Noé teve 3 filhos, que se chamavam Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. E Noé, após o seu ato de desinteligência e insanidade, em ter bebido vinho embriagante, ficado embriagado, ensejou que Cã, o pai de Canaã, o visse despido, e este saiu a contar para os seus irmãos, Sem e Jafé, sobre esta ocorrência, talvez com zombaria, sendo então um total desrespeito ao seu genitor. Para amenizar tamanha vergonha, Sem e Jafé pegam uma capa e colocam-na sobre os ombros, e andando de costas cobriram a nudez de seu pai Noé, estabelecendo o pudor e o respeito. Quando Noé acordou e soube que seu filho Cã fizera, amaldiçoou a descendência de Cã, representado por Canaã, filho de Cã, com a escravidão, com relação à descendência de seus irmãos Sem e Jafé, que foram abençoados por Noé. Cumpre-se então a maldição em Canaã. A maldição foi cumprida, ou melhor dizendo, cumprida em Canaã e sua descendência, quando todas as possessões dos canaanitas foram conquistadas por Abraão e também pelos hebreus, povo de origem semita, ou seja, oriundos de Sem, na liderança de Josué. Considerando que isto ocorreu primeiro pela maldição posta por Noé e, consequentemente, pelo afastamento dos cananitas de Deus pela idolatria e pela total depravação moral. Portanto, aí a humanidade se envereda novamente, apesar de a tentativa de um novo início, se envereda ainda pela violência, pela desobediência a Deus, pela crise moral, social e espiritual. E após o dilúvio, o Senhor ordenou que a descendência de Noé se multiplicasse, enchesse a terra, e acredita-se que a partir de 2218 a.C., as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, ocuparam então uma larga extensão de terra, porém, não toda a terra como ordenara o Senhor. O monolinguismo
ou seja, uma linguagem única, era falada entre os descendentes de Noé, e partiram do Oriente até a planície na terra de Siná, terra boa e fértil, para ali estabelecer a sua permanente habitação. E engenhosamente planejaram construir uma cidade e uma torre com tijolos fabricados por eles unidos com betume, cujo topo alcançasse o céu para que eles não mais se espalhassem pela terra e, ao mesmo tempo, seus nomes se tornassem célebres. Isto está registrado em Gênesis, capítulo de número 11. Da linguagem de Cush, ou melhor dizendo, da linhagem de Cush, filho de Cã, surge Nimrod, bisneto de Noé, valente caçador, que se tornou poderoso na terra e reinou na região de Siná sobre 4 cidades fundadas por ele, a saber, Babel, Ereque, Acade e Calné, e posteriormente agregadas ao seu reino mais 4 cidades na Síria, denominadas Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém. A partir do reino e das cidades construídas por Nimrod, se inaugurou as estruturas de governo, de opressão, exploração e injustiças. A sociedade da competição sem escrúpulos aparece portentosamente carregando a adoração a ídolos, fortalecendo a idolatria, rejeitando as ordenanças de Deus e estabelecendo domínio e autonomia humana, conspirando contra o Senhor. Neste ponto, já com Nimrod, a sociedade começa cada vez mais a se afastar de Deus. E eles então encontram motivos para a construção de uma torre, para alcançar os céus. E sobre a liderança deste Nimrod, em 2247 a.C., a geração de Nimrod levanta a Torre de Babel para demonstrar uma autossuficiência humana, apresentar um monumento idolátrico de peregrinação e adoração, desobediência à ordenança de Deus para povoar toda a terra, incredulidade da promessa feita na aliança noaica e, finalmente, a busca da deificação do homem. O homem quer se tornar autossuficiente, quer se tornar também um Deus. E aí o Senhor promove o que nós chamamos de da Babel, a confusão de línguas. Deus vê nas ardilosas pretensões da descendência de Noé, lideradas por Nimrod, desce para ver a cidade. E a torre que estavam sendo construídas, observou que o fato dos homens terem uma só linguagem, isto favoreceu a condição de planejar a construção da torre e de se fixarem naquela região, deixando de habitar toda a terra, conforme ordenara o Senhor. Assim, Deus, em sua gloriosa majestade, em sua glória e majestade, instantaneamente confunde a linguagem dos homens, gerando uma multiplicidade de idiomas onde ninguém se entendia, forçando-os a cessarem a construção dos monumentos e a se dispersarem por toda a terra, transformando esta pseudo-torre edificante, na ótica humana, em uma verdadeira torre de Babel, que quer dizer confusão. Gênesis capítulo 11, está registrado esta história. E assim, tempos e épocas foram passando e perdurava na sociedade, em todas as sociedades, na humanidade, a questão do pecado original e consubstanciado então sempre em sucessivas crises de ordem moral, social e espiritual. E isso veio à igreja primitiva. Houve uma crise na igreja primitiva. A igreja primitiva passou por diversas perseguições, onde os seus algozes buscavam a sua aniquilação, porém Jesus disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. E esta até hoje está avivada, apesar das intensas perseguições como a de Saulo, o apóstolo Paulo, que buscava o total extermínio dos cristãos. Então houve também uma crise na igreja primitiva. Isto relacionada à questão de ela ser perseguida e provocando até em muitos apostasia. Mas os remanescentes ficaram firmes, porque Jesus dissera
que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a sua igreja. Como último ponto da lição, nós vamos falar sobre a crise. Toda a humanidade, a partir da queda de Adão, está debaixo do pecado e de suas respectivas consequências. Todos os homens estão na condição de pecadores e por isso precisam do perdão de seus pecados para ter o direito à vida eterna. Universalmente, todos os homens estão encerrados debaixo do pecado e por isso carecem da glória de nosso excelso Deus. Romanos capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 3, 9. Que se concluir? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em nossos dias, a perversidade do coração do homem, infelizmente, tem se multiplicado. E o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, a quem considerava como um amado filho, aponta os males e as corrupções dos últimos dias, mencionando estes dias como dias difíceis com relação aos tipos de comportamento dos homens, tendo enumerado pelo menos 17 desqualificações do comportamento humano, aos quais nós passamos a mencionar a seguir. Vamos fazer uma leitura na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 ao 5, que diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Portanto, das pelo menos 17 características da sociedade de hoje, que é um retrato fiel desta sociedade, o apóstolo diz que nos últimos dias nós teríamos homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Esta é a verdadeira realidade de nossa sociedade. O homem está decaído e precisa de Jesus para que haja uma restauração. Significa que a crise que nós somos testemunhas em todo o mundo, seja ela moral, social ou espiritual, advém de uma raiz do pecado original, da desobediência a Deus, do afastamento do homem de Deus, provocando toda espécie de mazelas na sociedade, todos os tipos de crises. E nós vamos concluir a aula dizendo que a crise de cunho moral, social e espiritual da sociedade mundial, que perdura desde o princípio da humanidade, só será exterminada quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E o homem que se voltou para Jesus e viveu em obediência aos seus preceitos divinos, a partir do arrebatamento da igreja, passará a ter um corpo incorruptível. Porém, até ao arrebatamento, mantenhamos o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis, aguardando a volta do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo
A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir. Shalom Adonai.